Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos agora na página 65, vamos ao item 23. É acusado de estar possuído por Beelzebul. Bom, observe, Jesus está sendo seguido por muitas pessoas. Nem todos que vinham da Judéia vinham para receber a palavra de graça, não. Eles vinham para investigar. Vinham para investigar e questionar, investigar, ver o que está acontecendo, semelhante ao que aconteceu com João Batista, lembra? E alguns homens falaram para João Batista: diga quem tu és para que levamos a informação a quem nos enviou. Ou seja, eles vinham para investigar. E com esses milagres, isso vai gerando um problema para as autoridades judaicas. Por quê? Jesus tinha estado na Páscoa, em Jerusalém, e lá na Páscoa Jesus expulsou os cambistas que estavam no templo, né, ganhando dinheiro com a fé, e Deus não queria isso. Então ele criticou todos os sacerdotes, e os sacerdotes já não gostaram da atitude de Jesus. Então por isso eles estão enviando pessoas. E agora essas pessoas, eles vendo o ministério de Jesus prosperar, e pessoas, como nós já vimos, vindo até de outros países, né? Tiro e Sidom ficava no Novo Testamento no controle da Síria, tá bom? Não ficava nos termos de Israel. Então todas essas pessoas, eles vão recorrer a uma coisa horrível, né? Porque você está se opondo a alguém que os sacerdotes estão dizendo que ele é um problema, que pode trazer muita mortandade, porque teve outras rebeliões. 20 anos antes, como eu disse, no ano 9, teve a rebelião de um homem chamado Judas, e foi uma mortandade tremenda. Então você vai preocupado com essa violência. Aí quando você chega lá, a pessoa, na verdade, não existe nenhum discurso de violência, tá bom? Então ocorrendo milagres maravilhosos. Então eles decidem realmente, isso aqui são os israelitas, irmãos. Isso aqui são os israelitas. Vamos dizer, seria o povo temente a Deus. Então, são os israelitas. Mas eles vão começar a fazer uma crítica mesmo baixa, mesmo eles vendo aqueles milagres, eles para não aceitarem aquela mudança na religião deles, né, para não aceitar essa mudança, eles então vão dizer que Jesus é um demoniado, que aquilo é obra do demônio. Tá bom? Bom, o texto que eu escolhi para lermos é Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 37. O versículo 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Ou seja, Jesus faz mais um milagre maravilhoso, né? Mais um sinal maravilhoso para esses israelitas. O versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou seja, eles sabiam que Jesus era descendente de Davi, porque José vivia naquela região. Todos sabiam que José era filho de Davi. Eu tenho dito para vocês, provavelmente esse número era pequeno, porque normalmente Herodes mandava matar, porque ele sabia que os judeus esperavam um Messias descendente de Davi. Ele mandou matar até os descendentes dos Macabeus. E se aparecesse um descendente de Davi, normalmente era perseguição. Mas, como José e Maria viviam nessa região, Jesus cresceu nessa região, os dessa região, pelo menos alguns, sabiam, né, que ele era filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, dizer que era filho de Davi
isso era ainda mais assustador para as autoridades. Lembre-se, quem são os fariseus? Era um grupo que foi criado com o propósito de manter vivo o ensino das Escrituras, tá bom? Foi um grupo criado com um excelente propósito. Alguns historiadores atribuem, não há certeza, mas eles teriam sido criados por Esdras. Outros consideram, né, que teria sido criado, né, teria surgido com Samuel, quando ele organiza as casas de profetas. Tá bom? Mas, quer dizer, era um grupo de destaque. Tá bom? Os fariseus que trabalhavam guardando as Escrituras, ensinando as Escrituras. E falar que era filho de Davi, aí que o povão que esperava o Messias, que estava sofrendo, que vivia numa pobreza muito grande, então a necessidade de um Messias era muito forte para eles. E normalmente entre os simples, como Jesus Cristo disse, aos pobres é anunciado o reino dos céus, tá bom? E entre esses simples, pode observar, a fé é mais forte, normalmente é assim, tá bom? Acaba que o rico, às vezes, ele coloca o seu coração na riqueza. Essa não é uma exceção sem regra. Nós sabemos, Abraão era rico e não colocou o seu dinheiro na riqueza, mas o próprio Jesus Cristo disse, né, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por quê? É difícil porque muitos colocam o seu coração na riqueza, na questão financeira, tá bom? Bom, e prosseguindo, o versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Né? Pois bem, o reino de Satanás, ele não vai atacar o próprio Satanás. Jesus está explicando para eles, né? Eles trabalham em um propósito único, ou seja, existe o reino de Deus, né? E todos que vivem nesse reino, eles vivem por esse reino, para pregar esse reino. Agora, aqueles que vivem no reino de Satanás, esses é que vivem atacando, não o próprio reino de Satanás, mas o reino da luz. Se vocês estão atacando o reino da luz, significa que vocês pertencem ao reino de Satanás, ok? Ainda diz mais, ó, não existe possibilidade de Satanás expulsar Satanás. Eles trabalham no mesmo propósito, que é destruir aqueles que vivem na luz, tá bom? O versículo 27, ele prossegue. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios, então os vossos filhos, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, eu mostrei para vocês a profundidade da perversão deles, porque esses fariseus eram pessoas que eles sabiam o que estava acontecendo. Para você trazer para a realidade atual, seria alguém, tá bom, que foi criado na igreja, e ele, infelizmente, ele se afastou, se envolveu com o poder, era a história lá, tá bom? Se envolveu com o poder e ele estava tão envolvido que mesmo ele vendo o cumprimento das Escrituras, porque ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o filho de Davi viria, ele sabia que Herodes, que estava no trono, ele não tinha direito ao trono, eles sabiam que pela profecia o filho de Davi viria, eles, em algum momento da vida deles, eles tinham que ensinar isso, tá bom? E eles, tendo conhecimento dessa verdade, mesmo assim, eles mentem. Ou seja, eles não estão sendo enganados. É uma mentira consciente, tá bom? É uma mentira consciente. Guarde isso para você poder entender o que eu vou lhe explicar mais à frente. É uma mentira consciente. Então, por isso eu comparei a alguém que foi criado no Evangelho, conhece toda a verdade. Posso até comparar os sinais que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, sempre pregamos que Israel
reconstruiria o templo. E as notícias nos últimos 4 anos é que Israel está perto de construir o templo, e tem até um rabino na internet que ele diz, nós não sabemos se é verdade, que Israel já começou a construção do templo, só que ele não deixa ninguém filmar. Então, é algo muito interessante. Aí vamos dizer, nós sempre falamos isso, e a pessoa foi criada na igreja, sabia que nós sempre falamos isso há 10, 20, 40, nos escritos de 200 anos atrás, nós encontramos essa informação, e essa pessoa sabe que isso está na profecia, mas ela fala o seguinte: olha, como eu estou comprometido com esse poder, lá era o poder de Herodes, né, e dos sacerdotes corrompidos, como eu estou envolvido com esse poder, eu vou ter que mentir, eu vou ter que dizer que esse homem, que seria um descendente de Davi, que está fazendo esses milagres todos, que esses milagres não são de Deus. Ou seja, é uma mentira consciente. Guarde isso para você entender o que eu vou explicar depois, tá bom? Então, lemos o versículo 28 e 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Bom, Jesus está usando uma ilustração aqui para comparar Satanás como um homem valente. Em termos de criaturas, você sabe que ele era um querubim, a mais elevada das criaturas, tá bom? E ele era um querubim ungido, ou seja, mais elevado até que os outros querubins. De todas as criaturas, ele era o de maior destaque. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, né, que para manietá-lo, ou seja, para tomar esse reino dele, tem que vir um mais valente do que ele, que no caso é Jesus, o Filho de Deus, né? Pois bem, o versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lembra o que eu falei para vocês no início, que Jesus vai dizer para ele o seguinte: olha, só tem luta do reino das trevas contra o reino da luz. Se vocês estão dizendo que o reino das trevas está lutando contra o reino das trevas, isso está errado. Isso aí é o reino das trevas lutando contra o reino da luz. E vocês estão do lado do reino das trevas. Tá bom? Portanto, versículo 31, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Lembra-se o que eu falei para vocês do pecado consciente? Tá bom? Eles estão mentindo conscientemente. Eles conhecem as Escrituras. Eles sabem que o que está acontecendo é uma verdade, estava profetizado. Tanto que eu sempre digo para vocês, quem conhecia as Escrituras sabia que o profeta Daniel tinha dado um tempo, tá bom? 70 semanas, que são 490 anos. E ele disse, olha, em 483 anos acontece isso. O Messias vem e morre. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. É um texto muito conhecido. Tá bom? Então, ele anunciou um tempo. Mesmo naquela época não tendo um calendário preciso, mas um calendário aproximado existia. Existia um calendário aproximado. Eles sabiam que estava chegando o tempo, né, segundo a profecia de Daniel, do Messias vir. Tanto que eu comentei com vocês, quando Simeão vai ao templo, né, que Deus havia dito que ele veria a salvação de Israel, ou seja, o nascimento do Messias, eu falei para vocês que muito provavelmente Simeão conhecia a profecia, tá bom? Então ele sabia, olha, falta pouco tempo, né, para o Messias vir e morrer, porque Daniel disse em 483 anos, tá bom? 69 semanas, dá 483 anos, ok? Que é 7 vezes 69, né? Dá 483 anos, o Messias será tirado, o Messias morre. Essa era uma profecia conhecida, todo mundo que ensina a Bíblia sabe. Então, eu ensino essa profecia de Daniel há mais de 30 anos. É um tema conhecido. Para Israel, era um tema super conhecido, super falado entre eles, porque, claro, aquela contagem de tempo estava se aproximando. Então, esses homens sabiam. Eles estavam mentindo conscientemente. Isso é para você poder entender o que significa a blasfêmia
contra o Espírito Santo, porque eu vou reler o versículo 31. Jesus Cristo disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então muitas pessoas perguntam: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu me lembro uma vez numa congregação que deu até uma certa confusão, as pessoas aí foram lá no seminário me perguntar, e aí eu expliquei a eles: olha, observe o contexto. Porque uma pessoa estava preocupada porque ela tinha feito crítica a uma profetisa e ela estava preocupada com a consciência dela pesada se ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Aí eu já respondi para ela, eu falei: não, você não blasfemou contra o Espírito Santo, é a primeira coisa. Então eu respondi para ela: primeiro eu vou explicar o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. É atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo, de forma consciente, como esses homens falavam. Não é a pessoa num estado de ignorância. Às vezes a pessoa está num estado de ignorância, como já vi, às vezes era um espírita, falava coisas absurdas, né, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo. E um dia aquela pessoa foi liberta, aceitou Jesus, né, e claro, ela foi perdoada. Então, a blasfêmia que ela falava era por ignorância. Então aqui não era por ignorância. Tá bom? Eles sabiam o que eles estavam falando. Eles sabiam que pela profecia o filho de Davi estava para vir. Porque, olha, Simeão, ele viu o cumprimento da profecia 30 anos antes. Lembre-se que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, 30 anos antes, Simeão já tinha essa expectativa. Os dias anteriores ao ministério de Jesus, João Batista estava pregando e anunciando que o Messias viria. E ele falou abertamente sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era um assunto notório para eles. Quando eles dizem que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, eles sabiam que eles estavam mentindo. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E aí eu falei para ela: e por que eu posso te dizer que você não blasfemou? Porque você está com a sua consciência pesada e preocupada. Se você tivesse blasfemado, a tua consciência seria cauterizada. Você não estaria arrependida. Por quê? Porque o Espírito Santo é que gera esse arrependimento em você, essa preocupação em você. Tá bom? E a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, por que ela não é perdoada? Porque o Espírito Santo não vai mais operar o arrependimento dela. Tá bom? Por quê? Ela pegou uma obra do Espírito Santo e disse que aquilo foi feito por demônios. Então, a palavra está ali para nós entendermos e tomarmos sempre cuidado, sermos vigilantes com o que nós falamos. Tá bom? Então, eu falei: olha, blasfemar contra o Espírito Santo é isso. É você atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo, fazendo isso de forma consciente. Por exemplo, naquele exemplo que eu citei, tentando trazer para os nossos dias, uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece a verdade, mas como ela está agora envolvida em outro poder, mesmo sabendo que ela iria mentir, ela diz que aquilo ali é obra de demônios. Mesmo sabendo que é mentira, ela afirma isso. Então isso seria uma blasfêmia. Ela está atribuindo aos demônios, de forma consciente, atribuindo aos demônios uma obra do Espírito Santo. Tá ok? O versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Tá bom? Bom, Jesus Cristo aqui, ele diz o seguinte: o Filho do Homem, ele vai morrer na cruz, mas ele vai para junto do Pai. Quem é que vai estar junto da igreja? É o Consolador. O período que nós estamos vivendo, que é chamado de era da igreja, ele é chamado também de era do Espírito Santo, ou dispensação do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse claro, deixou claro, né? Olha, eu vou para o Pai,
mas vou enviar outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo está conosco hoje, tá bom? E o Espírito Santo, se você ofendê-lo dessa maneira, ele vai se afastar de você, de maneira que não vai ser gerado arrependimento em você. Então, por isso eu falei para ela, irmã, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você tivesse blasfemado, você já estava aí provavelmente no mundo sem sensibilidade nenhuma, sem ter uma consciência pesada, sua consciência estaria cauterizada, porque o Espírito Santo se afasta totalmente da pessoa que comete essa blasfêmia. Ou seja, que de forma consciente atribui aos demônios uma obra do Espírito Santo. E veja o que Jesus prossegue dizendo para esses homens. É um exemplo para nós, porque, irmãos, eu conheço pessoas que iniciaram a vida cristã comigo e pessoas que entraram por caminhos completamente estranhos, irmãos, ligados a autoridades, pessoas que chegaram para mim num determinado momento e falou assim: ah, Levi, continuar nessa igreja pregando esse evangelho aí não enche igreja. Nós temos que... E aí começou a falar uma série de coisas ligadas a colocar o nosso nome na história, preocupado com uma série de coisas, e ele acabou se envolveu. Isso acontece com pessoas, né? E dependendo do que essa pessoa faz, ela será provada em algum dia entre falar a verdade ou mentir contra o evangelho. E nós, principalmente se vocês estão estudando aqui, eu vou até dizer para vocês, vocês sabem que a Bíblia diz que a responsabilidade de vocês aumentou muito, tá bom? Porque o apóstolo Paulo diz: quando eu não sabia que o pecado era pecado, eu era inocente, mas desde que a lei me ensinou, tá bom? Eu já não sou mais inocente. E também está escrito: muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. O que é isso? De acordo com o seu conhecimento, você vai ser cobrado. Nos momentos da sua vida que você vai ter que responder se você é cristão ou não, ou até na doutrina que você professa, que a grande maioria das pessoas e das igrejas hoje estão te chamando de radical se você pregar a sã doutrina. Não? Falando de sã doutrina, de Bíblia. E cada dia será mais difícil ainda. Então, todos nós que estamos estudando, você que está estudando aqui, nós podemos ser desafiados, você pode ser desafiado a qualquer momento. E esse período que nós estamos vivendo é um período que nós vamos ser desafiados. Pelo menos, eu digo que 10 em cada 10 cristãos que eu converso, ele diz que acredita que nós estamos no tempo do fim. E claro que o tempo do fim vai ser um tempo de desafio, onde pessoas que preguem a sã doutrina vão ser taxados de problemáticos, tá bom? E vão ser até separados das outras igrejas. Isso certamente vai acontecer, tá bom? Bom, então Jesus prossegue dizendo para essas pessoas, porque eles estavam sendo desafiados e eles escolheram, conhecendo a verdade, eles escolheram continuar ligados àquele poder. Quem foi que enviou eles ali? Caminhar aquela distância precisava de dinheiro. Tudo isso é a máquina de corrupção de Herodes e dos sacerdotes que está mandando esses espias, né, esses espiões, vão para ficar ali acompanhando Jesus. E Jesus chama eles de raça de víboras. A expressão que Jesus usou no grego era uns tipos de víboras, irmãos. Vocês irmãos sabem que no deserto era muito comum víboras, né? Até hoje tem muitas imagens, inclusive tem umas víboras que ela fica escondida, ela entra na areia, tá bom? E fica ali escondida e as pessoas não veem quando passa perto, os animais passam perto, ela pega. E diz que tinha umas espécies de víboras que o veneno dela era tão rápido, tão cruel, né? Rápido porque vocês sabem que no momento que a víbora pica, é o tempo que o veneno corre pelas artérias até chegar no coração. E existe venenos, né, que ele demora mais e venenos que demoram menos. E diz que tinha um tipo de víboras, que é essa que Jesus chama eles, que diz que ela picava o sujeito e já saía correndo
que era para ele não cair em cima. Era uma expressão que eles usavam para dizer que ela era extremamente venenosa. E é verdade. A pessoa que conhece a verdade e fica do outro lado, pregando a mentira, acompanhando aqueles que estão que estão se opondo à verdade, não? Isso é um veneno horrível. Tá bom? E aí vão gerando heresias. Eu me lembro que o pastor Antônio Gilberto, ele dizia, aprendam, o pastor Antônio Gilberto, para quem não conhece, era um professor do IBP, onde eu estudei, né? E considerado aí, talvez, por muitos considerado o grande mestre da história das Assembleias de Deus. Ele dizia, heresia, seita, não é de produção humana, é de produção dos demônios. Então aí vai gerando, os demônios vai pegando essas pessoas que vão dando lugar e vai surgindo heresias que você não imagina que surgiria. Não? Bom, o versículo 34, então Jesus chama eles de raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, Jesus era muito direto com eles. E claro, essas pessoas que vinham questionar Jesus, nós veremos que em diversos momentos vai ser dito que eles tremiam a multidão. Porque a vontade deles era agredir Jesus. Tá bom? Mas eles vinham, claro, em número pequeno, toda aquela multidão ali, maravilhada com os sinais e com as palavras de salvação que eles recebiam. Tanto que tem uns que iam passando fome. Por isso Jesus tem que fazer milagre, multiplicar pães, porque eles não voltavam nem para trabalhar, queriam ficar ali com Jesus. Tá ok? Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Bom, o que significa isso? Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que você acredita que é errado, se você fizer, você está pecando. Tá bom? É isso que o apóstolo Paulo ensina aos romanos no capítulo 14. Tinham pessoas que eles acreditavam que comer carne era pecado, então eles comiam só legume. E essa pessoa, se ela comesse carne, ela estava decidindo, vou pecar. Então, ela está dizendo, eu vou desobedecer a Deus. Então, mesmo comendo carne não ser pecado, ela estava desobedecendo a Deus. Porque no coração dela, tá bom? Fazer aquilo era uma desobediência. Então, quando você fala para as pessoas, olha, o certo é isso, isso e isso. Temos que fazer isso e isso. E não podemos fazer isso, isso e isso. Então, essas suas palavras vão ser usadas nos dias do seu julgamento. E tudo que você fala contra o reino de Deus ou a favor do reino de Deus, tudo isso será usado no dia do seu julgamento. Ou seja, pelas suas palavras você será julgado. Tá ok? E aí eu concluo, né, o comentário do que eu expliquei no texto para vocês, o comentário do livro, eu digo: blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios uma obra do Espírito Santo. Como saber se uma pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo? Se ela demonstra arrependimento, ela não blasfemou, pois o que comete este pecado não recebe mais a operação do Espírito Santo. Logo, não tem como se arrepender. Ou seja, se a pessoa se arrependeu, tá bom? É porque ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se ela tivesse blasfemado, o Espírito Santo estava afastado dela, ela não ia mais reconhecer que pode ter ofendido a irmã, que pode ter pecado contra Deus. A sensibilidade da possibilidade de pecar contra Deus e dela ter que pedir perdão, essa sensibilidade, essa preocupação já é gerada pelo Espírito Santo, é um arrependimento que vem nela. Então, blasfemar, ela não blasfemou.
ok? Ela tem que só ver a crítica que ela fez à irmã, se foi justa ou o que foi, mas blasfemar contra o Espírito Santo, naquele caso que ela me contou, não foi.